Abra comigo, João, Evangelho de João, capítulo 6. E nós vamos meditar hoje a partir do versículo 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: qual sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Amém. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que meu Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Nós temos o privilégio hoje de meditar sobre o pão da vida, o pão que desceu dos céus. E se você hoje esteve conosco aqui pela manhã, foi um tempo muito gostoso, muito aconchegante no Senhor. E desejo do meu coração é que Ele também compartilhe com a gente agora à noite mais uma porção de revelação. Amém? O nosso desafio nos últimos dias, nos séculos atuais, é deixar de se alimentar do alimento que o mundo tem para nos oferecer. Esse é o nosso desafio. Como filhos de Deus, homens e mulheres de Deus, morando neste mundo, nessa nação, o nosso desafio é saciar a nossa fome e a nossa sede no pão que desceu do céu. Esse é o nosso maior desafio. E é engraçado que o que me chamou a atenção aqui nesse texto é esse versículo que diz: vocês, aqui no 26, a verdade é que vocês não estão me procurando porque vocês viram os sinais, mas porque vocês viram, porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. A nossa rotina é feita disso, não é? Nosso dia a dia é feito disso. Acordar, trabalhar, correr atrás de uma boa casa, correr atrás de um bom emprego, alimentar os filhos, mobiliar a nossa casa, ter a saúde. A gente trabalha para isso. Só que nessa corrida da vida do dia a dia, a gente se perde um pouco quando a gente deixa de comer o único pão que é capaz de nos saciar para sempre. E esse é o nosso desafio dos dias atuais, irmãos. O desafio nosso que a gente enfrenta é todas as vezes que a gente tiver fome, a gente não correr
para outros subterfúgios, para outros vícios, para outras coisas. É correr para aquele que é o único capaz de saciar a nossa fome definitivamente. Porque quem come do pão e quem bebe do sangue vive para sempre e tem a sua fome e a sua sede saciada. E olha que mais maravilhoso é, além de ter a fome e a sede saciada, a palavra nos diz, a palavra de Deus nos diz que nós seríamos como fonte. Então, quer dizer, além de termos a nossa sede saciada, depois de bebermos do pão, bebermos do sangue, comermos do pão, desse que desceu do céu, não só seria saciada a minha sede, a minha fome, mas depois disso, eu ainda seria fonte a jorrar. E essa fonte iria alimentar pessoas, nações. E esse é o nosso desafio nos dias atuais. Então, a reflexão que eu gostaria que nós fizéssemos nessa noite, e deixa o Espírito Santo trazer no seu entendimento uma revelação, um espírito de revelação, que lhe abra o nosso entendimento para algo novo que desce do céu. A graça e a misericórdia, a bondade do Senhor se estende para nós todos os dias com o objetivo de te dar a oportunidade de acertar. Quem consegue compreender isso, desfruta de forma plena da graça e da bondade. A graça, sua bondade e sua misericórdia não é moleta ou não é a minha desculpa que eu tenho para me perder numa vida de pecado. Então eu vou aproveitar dessa graça, afinal de contas, né? Ela está sobre todo mundo, independente do que eu faça, essa graça está sobre mim. Não. Não é esse coração e não é com esse sentimento que a gente tem que entender a graça e a bondade do Senhor. A graça, a bondade e a sua misericórdia, elas se renovam todas as manhãs, sabe por quê? Porque aquele dia que você tentou fazer a vontade do Pai, aquele dia você tentou se dedicar ao Pai, às boas obras, ao exercício do sacerdócio ou de uma vida ministerial, e talvez você se frustrou, não conseguiu, aquela semana não foi legal, mas a graça se estende na manhã seguinte, a bondade se estende na manhã seguinte, a misericórdia te acorda na manhã seguinte e fala, olha, começou do zero, vamos de novo? Hoje é mais um dia que você tem essa oportunidade de agradar o coração de Deus. Esse é o coração de quem comeu e bebeu do pão e do sangue. Essa é a disposição do nosso coração. Isso é entender o pão e o sangue. Aqui no versículo 53, caminha comigo aí mais para frente, diz assim, Jesus lhe disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o sangue, o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso aqui, para os judeus da ocasião, da circunstância, era como um absurdo, porque era de costume não comer carne com sangue. Era de costume, no momento que fosse matar um animal, drenava-se o sangue para a terra e para que não comesse a carne com sangue, porque o sangue é vida. Então, era uma orientação de que não comessem carne com sangue. Então, imagina nessa ocasião, eles vivendo esse ensino, Jesus traz essa declaração. Não só Jesus dizendo que era para comer da carne, que era o corpo, e beber do seu sangue, como dizendo que eu sou essa carne. E se você não comer de mim, você não tem a vida em si. Imagina o absurdo que era isso. Mas pela sua graça, hoje a gente compreende isso.
pelo entendimento dele, o espírito de revelação sobre nós, hoje a gente consegue compreender isso. Então, qual é o nosso desafio, irmãos? Hoje, a gente está terminando o domingo, tantos desafios, inúmeros desafios pela semana. Qual é o nosso desafio? Entender e discernir esse pão que desceu do céu. Essa é a vida. E a proposta de Deus para nós não é apenas uma vida pós-morte. Às vezes a gente se apresenta diante de Deus, chega aqui, senta, às vezes carregado de medo da morte. Medo de pegar uma bala perdida, medo de ser esfaqueado no meio do caminho, medo do carro bater. E aí, por medo da morte, eu me aproximo, me achego a Deus com medo. Bom, pelo menos então eu tenho meu passaporte garantido para o céu, pelo menos minha salvação está aí, garantida. E esse pão é muito mais do que oferecer para você um passaporte de vida eterna. Mas é agora, enquanto você está vivo, te fazer viver uma vida em plenitude. Esse é o maior desafio. Então não viva na expectativa de vida pós-morte. Viva uma vida onde é possível, em Cristo, você viver vida em plenitude. Onde a sua saúde é alcançada, onde Deus toca nos seus ossos. Hoje nós tivemos na manhã um exemplo maravilhoso. A irmã Genice, onde aos 83 anos enfrentou um tombo, passou por uma cirurgia e está bem com a bengala dela aqui, veio agradecer e louvar a Deus pela saúde dela. E eu até comentei com quem estava do meu lado, eu falei, ela tem mais saúde do que eu. 83 anos, depois de um acidente doméstico, está aqui andando, dando glórias a Deus, agradecendo aos irmãos pela intercessão. Irmãos, isso é comer o pão que desceu do céu. É essa palavra que o seu Espírito quer liberar sobre nós nessa noite. Comer do pão e beber do sangue é experimentar a oportunidade de ter vida em plenitude agora, enquanto você está vivo. E aí você vai se preocupar com a sua saúde, vai se preocupar com a sua alimentação, você vai fazer um exercício para viver uma vida em plenitude. Por que nós cristãos temos que ser negligentes com a nossa saúde? Por quê? Por que não podemos nos preocupar? Por que não podemos fazer uma restrição de alimentar? Por que não? Se a gente quer viver os propósitos de Deus, se a gente quer ver os nossos netos, os nossos bisnetos, se a gente quer cantar tantas canções que dizem eu quero viver no teu altar, na tua presença, no teu templo, todos os dias da minha vida, temos sim que nos preocupar com a nossa saúde, amém? Esse é o pão vivo que desceu do céu. Em João, mais para frente, capítulo 10, diz assim, eu vim para que tenham vida. No capítulo 11 de João diz, eu sou a ressurreição e a vida. Além dele ser a vida, ele declara, eu sou a ressurreição. Então, a partir do momento que você come desse pão, você tem sobre si a oportunidade de ter na sua vida os seus sonhos, os seus projetos e uma vida em Deus ressuscitada. Ah, Osana, mas eu perdi tanto tempo no mundo. Eu perdi minha mocidade no mundo e fui viver o que eu queria viver. E hoje já não tenho mais vigor físico, não tenho mais disposição física, mas Deus pode ressuscitar. Deus pode te dar uma disposição sobrenatural. Não é isso que a tua palavra diz? Que aqueles que esperam no Senhor, não importa a idade, não importa a sua limitação física, Ele é a ressurreição. Por isso que quando a gente come desse pão e bebe desse sangue, eu posso experimentar ressurreição. E experimento ressurreição. Não só física, mas de projetos, de sonho, de vida. Aquela vida que eu deveria ter vivido, a entrega que deveria ter sido feita, Deus faz isso e sopra sobre a sua narina o fôlego de vida.
João 17 diz: a vida eterna é esta, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Outra coisa que eu gostaria também de ressaltar. Nós temos um costume, muitas vezes católico romano, de que é fruto das nossas ações, que é pelo fruto das nossas obras, que a gente se aproxima, que Deus pode nos aceitar. Então, eu preciso fazer, eu preciso executar, eu preciso rezar a missa para poder me aproximar a Deus, para poder desfrutar dessa vida eterna. Quando que sua palavra diz que a vida eterna é esta, que trabalhem 24 horas incessantemente, que não tenham descanso na vida, que acumulem todo o ouro e toda a prata possível na terra? Não. A vida eterna é se aproximar do Pai. A vida eterna é que conheçam a Jesus Cristo. Então, deixa o Espírito Santo fazer sobre a sua vida o cumprimento dessa palavra, de tirar dos seus ombros o peso que muitas vezes colocam, nós mesmos colocamos e outras pessoas colocam, de que a gente precisa fazer para poder se apresentar diante de Deus. Eu preciso de boas ações, eu preciso me santificar, eu preciso me lavar, me limpar, para poder me apresentar diante de Deus, para poder conseguir dele o que eu estou precisando. Essa não é a vida eterna. Entendam, é muito mais fácil do que a gente pensa. A vida eterna que o Senhor nos promete é apenas conhecer Jesus e seu Pai. Ele não te pede mais nada além disso. Sabe por quê? Porque o único sacrifício que Deus aceita é o do seu Filho naquela cruz. Por isso nós cristãos não temos o costume de viver uma vida de sacrifício, de pagar promessas, né? Enfim, deixar cabelo crescer, barba crescer, em favor de. Não precisamos disso, porque o único sacrifício que o Pai aceita, o único que viveu a vida perfeita, foi Cristo. E isso tira de sobre você o peso da frustração de não estar vivendo uma vida que você gostaria de viver. Porque quantos de nós, no dia da ceia, que é posta aqui sobre nós, bate no coração aquele exame, a gente olha para si e fala, acho que hoje não vai rolar. Ou faz só isso comigo, já aconteceu só comigo. Acho que hoje não vai rolar a ceia. Acho que eu vou ter que levantar, dar uma disfarçada ali, vou beber uma água. Vai bater uma diarreia bem naquela hora de servir a ceia. Dá uma disfarçada assim, porque não estou bem para ceiar hoje. Mas o apóstolo Paulo, quando ele instrui, examine-se o homem a si mesmo, ele não diz, examine-se, e aí se não tiver tudo ruim, não coma, viu? É assim que ele nos instrui? Ele diz assim, olha para você, olha para dentro de você, veja que em você não há o caminho, não há resposta, que você precisa de Cristo, aí sim, coma do pão e beba do sangue. Isso é examinar. Ele diz, olha para você, examine-se e coma. Olha para você, veja realmente que em você não é capaz de ser o perfeito, você não é capaz de fazer o sacrifício perfeito, de que você é limitado, de que você tem suas restrições, mas olha para esse pão, esse que é o perfeito, e coma dele. Porque se vocês não comerem a carne
Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si. Por isso, examinar a si mesmo é importante. É olhar para si e ver que não depende do que eu fiz naquela semana ou naquele mês. Não depende se eu cumprir com o protocolo que Deus pede para mim. Isso não depende. Para eu ter acesso à vida eterna, não depende do que eu preciso fazer. Estão entendendo? É essa palavra de vida que o Senhor quer liberar sobre nós. Tira dos seus ombros o peso de ter que dar certo. Tira dos seus ombros o peso de ter que fazer tudo correto. Porque o único que fez correto chama-se Jesus, o Cristo, o único. Aí sim é comendo desse pão e bebendo desse sangue que eu me aproprio da vida eterna. Por isso a importância de ressaltar uma vida em Cristo. Por isso a importância de ter o sangue dele. Olha lá para aquela cruz. Ter o sangue que foi derramado naquela cruz, aspergido sobre mim. Porque quando Deus vai olhar para você, Ele não vai ver você. Ele vai ver o sangue do Filho dele em você. O único sangue perfeito. O único perfeito. Quando você se apresentar a Deus e falar, nossa, Deus, tem misericórdia de mim, essa semana não deu, falhei, pequei, corre para o perdão, corre para o sangue derramado sobre você, porque é só debaixo desse sangue que há perdão, que há justificação de pecados. É só debaixo do sangue. Por que nós temos a mania, a ousadia, às vezes, de pecar e correr desse sangue? Não há perdão de pecados fora do sangue. Então, o nosso desafio hoje, se tem algo que eu posso compartilhar com os irmãos, é o privilégio que o Senhor nos dá de receber a vida quando a gente come e bebe dele. Isso é vida eterna. Vida eterna não é você passar horas incessantes tentando correr atrás de uma vida melhor, de um emprego melhor, de uma casa melhor, de um casamento melhor, de uma amizade melhor. Isso não é a vida eterna. A vida eterna é conhecer Jesus e Deus. Então, por que a gente passa tantas horas investindo o nosso tempo em não conhecer aquele único capaz de te dar uma vida em plenitude? Por que você insiste em correr atrás de outras coisas, de outro alimento que não é para a vida eterna? Por que você está buscando resposta em outros lugares que não é capaz de te dar a vida eterna? E Ele nos promete uma vida hoje, agora. Como o testemunho da nossa irmã Janice, que aos 83 anos teve a sua saúde restabelecida, amém? E como tantos outros que ressuscitaram. Esse é o testemunho do Senhor sobre nós. Esse é o desafio de Deus sobre nós. 1 João capítulo 5 diz: quem tem Jesus tem a vida. Em João capítulo 14 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se existe então, eu quero resumir essa palavra, essa meditação. Se existe um desafio nos dias atuais, é a gente deixar de querer se aproximar a Deus pelo que eu fiz. Eu nunca estarei, o meu sacrifício, a minha vida, por mais que eu viva aqui dentro, usando a partir de hoje, você vai viver aqui dentro, vamos fechar as portas, você não vai ter acesso a nada lá fora, então você vai ter uma vida santa e perfeita, porque você não vai ter acesso a nada. Por mais que eu ponha uma redoma de vidro em minha volta e viva escondida de tudo e de todos, ainda assim, esse meu sacrifício não é o ingresso que me dá acesso à vida eterna. Essa é a parte mais difícil da gente entender do Evangelho, porque a gente tenta sempre se aproximar de Deus mediante o que a gente faz, não é assim? Não, então essa semana
estou bem, está tranquilo. Aquele cara lá me deu aquela olhada, eu dei uma virada de rosto, ignorei. Estou firme, hein? Estou resistindo ao pecado, à tentação. Ao invés de eu entrar aqui naquele site, não entrei. Esse mês, esse dia eu estou top, estou bem, posso me apresentar diante de Deus, até levantar a mão lá, na hora da adoração. Não é assim que a gente faz? Ou o exemplo que eu usei também. Essa semana eu estou escalada aqui. Nossa, semana que eu tenho que me santificar e me dedicar. Eu tenho que me preparar para poder me apresentar diante de Deus, diante da igreja. Ou essa semana eu estou escalada para pregar, então tem que ser top. Eu tenho que podar todas as circunstâncias que vão me fazer pecar. Nada do que a gente faça te dá o ticket que você precisa de vida eterna e de aceitação diante do Pai. Porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, em nome de Jesus, de buscar a vida eterna em outras coisas. Para de achar que você vai encontrar a vida eterna num bom emprego, com um bom casamento, com filhos numa boa faculdade, numa boa escola. Isso não dá acesso para ninguém de eternidade. Porque aquele que não come a carne do Filho do Homem não tem a vida em si. Mas aquele que come, ele vai ressuscitar no último dia. Outrora nós pecamos, demos espaço para o pecado. Não foi assim? A rebelião entrou em nosso coração. Eu olhei para o fruto, avaliei que seria bom eu comer e comi. Me afastei de Deus. Escolhi desobedecer a Deus, me rebelar contra o meu Criador. E aí Deus havia dito o quê? Porque o dia que você comer, você vai morrer. Então o juízo de Deus, a justiça de Deus precisava ser feita. Se Ele disse outrora que se nós comêssemos nós iríamos morrer, essa justiça precisava ser feita. E essa justiça foi feita em quem? Em Cristo. O Filho dele veio ao mundo, abriu mão da sua glória, abriu mão do louvor que ele tinha, abriu mão de todo o reino, os céus, estrelas. Imagina tantos de anjos louvando a ele e a seu Pai. Quer coral melhor do que esse? Ele abriu mão de tudo isso, assumiu uma forma humana, natural, do pó da terra, para tomar o seu lugar e para perdoar o seu pecado. Essa foi a justiça de Deus. Por que a gente canta que Cristo é a justiça de Deus? Por causa disso. Porque Ele veio e cumpriu a justiça de Deus. Alguém tinha que morrer. E esse alguém tinha que ser sem pecado. Por isso, Cristo é a única vida perfeita. Se existe alguém em toda a humanidade que viveu a vida perfeita, esse chama-se Cristo. Não sou eu, não é você, não é apóstolo Paulo, não é ninguém aqui. O único é que chama-se Cristo. Por isso a importância de eu comer desse pão e beber desse sangue. Só quem come do pão e bebe do sangue tem a vida eterna. Entendam isso definitivamente e parem de usar as suas ações como ticket de acesso ao Pai. Não é a oferta que você dá, não é o dízimo que você dá, não é a roupinha que você veste, não é os amigos que você escolhe, não é o linguajar que você usa, não é a comida que você come. O acesso à vida eterna é comer do pão e beber do sangue. Paremos, então, de nos alimentar naquilo que não traz vida eterna. Deixe o Espírito Santo realinhar a sua motivação, a motivação do seu coração, de se aproximar a Deus. Você se aproxima a Deus por quê? Qual foi o motivo? Vamos pensar hoje. Qual foi o motivo que te fez sair daqui, debaixo daquela chuva torrencial? E fez você sair da sua casa e chegar aqui? Por quê? O que você quer? Quer a sua vida melhor? Você quer seus problemas resolvidos?
Você quer que ele conserte seu coração, ou seu marido, ou te dê um marido? Você quer uma promoção no seu emprego? O que você quer? Porque a única coisa que vai te dar acesso à vida eterna é entender que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele assumiu a minha forma humana, limitada e natural. Morreu por causa que eu pequei contra Ele, para me perdoar e para derramar o sangue dele sobre você. Isso é evangelho. Essa é a proposta do evangelho. É entender que não é por causa das minhas ações, por causa das obras que eu faço, por causa do dinheiro que eu entrego. É entender que Ele é o sacrifício perfeito do Pai. E somente nele, por Ele, eu tenho acesso à vida eterna. Mas parece que os cristãos perderam o rumo da vida eterna. Né? Vocês têm essa impressão? Nos aconselhamentos que a gente tem, nas conversas que a gente tem, as pessoas perderam a noção da vida eterna. Não é? As pessoas perderam. Antigamente era mais assim. Antigamente a gente falava, Maranata, espero que o Senhor venha. Né? Hoje, o que brota no nosso coração é realização de prazeres pessoais. Hoje, a gente enche o ouvido de Deus por realizações pessoais, irmãos. O que é isso diante da vida eterna? Fala para mim. O que é isso diante da oportunidade hoje de viver plenitude hoje, de ter saúde hoje, de ter a vida plena hoje, de viver em plenitude dos dons da sua vocação hoje, de viver para a glória de Deus hoje, de viver glorificando ao Pai hoje. Onde estão os seus amigos? Qual é o valor que eles imprimem a Deus? Qual é o valor que eles imprimem à família? Nos seus planos incluem realizações pessoais ou glorificar o nome daquele que é o único digno de ser adorado? Quando você escolhe uma profissão ou um trabalho, inclui rendimentos financeiros ou fazer o nome daquele que é o único digno permanecer para sempre na sua vida? Esse é o nosso desafio. Entender a consciência de vida eterna, mas entender também que é possível hoje viver plenitude de vida. Eu gostaria de entoar com você uma canção que fala sobre isso. Você está com fome? Você está com sede? Vem e beba da água da vida. Muito mais do que ter os seus problemas resolvidos, Deus quer te dar uma vida em plenitude. Por isso vamos usar essa canção como uma oração. E se você que entrou aqui com fome, vem e beba, vem e coma, vem e se alimente do único que é capaz de te dar a vida eterna. Agora deixa eu falar uma coisa, não é só porque nós somos cristãos antigos que não temos que renovar essa aliança não, viu? Muito pelo contrário, parece que somos nós os antigos, olha eu me incluindo aqui também, parece que somos nós os antigos é que temos que renovar. Porque às vezes na caminhada a gente vai achando as coisas tão mais difíceis e tão tardias, e parece que Deus está demorando tanto a nos dar essa vida em plenitude, e a gente precisa renovar essa aliança e esse entendimento do que é comer o pão e beber o sangue. Ouça essa canção como uma oração e deixa o Espírito Santo falar conosco, amém?